Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então celebrando a primeira solenidade das festas natalinas. Vocês sabem, já nos foi falado, que o Natal não é simplesmente a festa do nascimento de nosso Senhor, nem muito menos o aniversário de nosso Senhor. Nós não iremos cantar parabéns para você nesta data querida, pelo amor de Deus. O Natal é a festa da manifestação do Senhor, e nós celebramos esta realidade da manifestação do Senhor em 5 festas, e esta é a primeira, que leva o nome de Natal. Sim, mas Natal não é apenas o dia de hoje, mas todo o tempo que compreende a solenidade que hoje estamos celebrando e as próximas que nós iremos celebrar. Hoje nós meditamos o mistério de Jesus que nasce na nossa carne, que se faz verdadeiramente homem. A próxima solenidade será o quê? Que o Filho de Deus assume uma família, é a festa da Sagrada Família. A terceira é quando Jesus manifesta a sua Santíssima Mãe, mostrando que ela é Mãe de Deus, porque Ele é Deus. É a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que nós celebramos no dia 1º de janeiro, que comumente se chama de missa de Ano Novo, mas que é Santa Maria, Mãe de Deus. A quarta solenidade é a manifestação de Jesus. Perceberam? Manifestação na carne hoje, manifestação numa família no próximo domingo, manifestação da sua Santíssima Mãe, manifestação como salvação para os pagãos. É a solenidade da Epifania, que nós aqui chamamos de Festa de Reis. E depois a sua manifestação, ele já grande, manifestação por São João Batista, quando por ocasião do seu batismo, o manifesta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, meus santos, nós estamos então nesta primeira solenidade, e o evangelho que hoje nos é proposto é um evangelho muito conhecido a nós, Lucas capítulo 2, versículo 1. Mas existe um problema: quando nós estamos muito familiarizados com o texto, existe uma tentação de nós não lhe darmos tanta atenção. Por quê? Porque já o conhecemos, já o ouvimos tantas vezes, que como não colocamos a nossa atenção, nós deixamos de ver particularidades tão profundas com as quais Deus quer algo nos ensinar. Pois bem, vamos então nos deter um pouco sobre este evangelho. Ele diz que César Augusto, o imperador, tinha feito um recenseamento e todos aqueles deveriam voltar, todas as pessoas deveriam ir à sua cidade natal para participar daquele recenseamento. E diz então que José, como era da família de Davi, teve que sair de Nazaré e ir para Belém. Meus irmãos, uma longa viagem com a sua esposa grávida em cima de um lombo de um burrinho. Vocês podem aqui imaginar o cansaço, a canseira, o desconforto da Virgem Maria, a apreensão de São José, que de alguma maneira teve que submeter a sua amada esposa àquela situação. E lá vão então Maria e José naquela viagem tão cansativa, tão longa e com tantos imprevistos. E diz então que chegando a Belém, acontece aquilo para o qual a Virgem Maria não tinha se preparado. Isto é, ela entrou em trabalho de parto, ela deu à luz lá em Belém. Imagine, fora de casa, longe de casa, não teria o mínimo de um conforto que pudesse oferecer para o seu filho. E diz aqui a palavra de Deus, que embora São José, vocês podem aqui imaginar, meus santos, o aperreio de São José, tentando conseguir uma casa, um lugar, um cantinho digno, para que a sua esposa ali pudesse descansar,
juntamente com o seu filho, a quem tinha acabado de dar à luz. E diz a palavra que não havia lugar nas hospedarias dos homens para o Filho de Deus. Talvez vocês não tenham se atinado, mas como é que Deus permitiu que isso acontecesse ao seu filho? Isto é, ele foi, porque não houve lugar nas casas dos homens, ele foi deitado num coxo. Não é assim, aquela imagem tão bucólica, tão romântica, que nós contemplamos do presépio, mas é uma imagem, meus santos, dolorosíssima. É o Filho de Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Deus que se faz homem, mas que não houve lugar na casa dos homens para ele, e ele foi colocado entre os animais. Ali, entre a respiração e o calor dos corpos dos animais, ele pôde se aquecer. Imagine aqui o aperreio do coração da Virgem Maria e de São José, um carpinteiro que não tinha nenhum berço para dar a Jesus. Ele que trabalhava com madeira, ele um bom carpinteiro, mas teve que deitar aquele que lhe foi dado como filho em um coxo, em um comedouro, em um lugar onde os animais comiam e matavam a sua fome. Então, meus irmãos, nós podemos ver toda esta situação, uma situação de sofrimento, mas ali Deus estava presente. Meus irmãos, se nós quisermos um lugar onde Deus pode ser tocado, talvez, muito provavelmente, não seja o mais agradável lugar da nossa vida, mas nos sofrimentos da nossa vida, nós podemos mais do que nunca experimentar Deus, experimentar a sua presença, a sua providência em meio àquela situação que parece tudo faltar, mas ali estava Deus, não deixando faltar o minimamente necessário. Mas se isso aconteceu ao seu Filho amado, e se aquilo não foi expressão de desamor do Pai, também, meus santos, não é expressão de desamor de Deus para conosco, quando Ele permite o sofrimento na nossa vida. Então nós precisamos, quando terminar a missa, que cada um depois, ou aqui diante dessa manjedoura, ou ali diante do presépio, que cada um contemplar aquela imagem, que cada um peça a Deus: meu Senhor, concede-me fé, uma fé grande, que eu não duvide da Tua providência na minha vida, mesmo em meio ao sofrimento. Que eu não duvide, Senhor, que o Senhor me ama, e que o Senhor está comigo, mesmo quando tudo me parece faltar. Que eu não duvide, Senhor, que o Senhor é fiel, mesmo quando as circunstâncias da vida parecem me tentar a pensar em infidelidade da parte de Deus. O tempo do Natal, meus santos, não é um tempo romântico de Jingle Bell, Jingle Bell, mas é um tempo em que nós somos chamados a nos unir àquele menininho da manjedoura, nos unir à sua Santíssima Mãe e a São José, e pedir que Deus nos conceda a nós a mesma fé que eles tiveram em meio às contrariedades da nossa vida. Pois bem, continua. Então, em meio a essa situação de aperreio, de necessidade, de carência, uma criança deitada em palhas, nada higiênico, uma criança em meio aos animais, uma criança que não estava tão bem aquecida assim, diz que um anjo aparece. Nesse contexto, nesse ínterim, aparece então um anjo que se apresenta aos pastores e diz, Lucas capítulo 2, versículo 9: um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor, e isto vos servirá de sinal.
Imagine, que sinal então Deus, por meio do anjo, dá aos pastores? Ora, é o sinal da chegada de Deus à terra. É o sinal da presença de Deus entre os homens. É o sinal de que Deus é Emanuel, Deus conosco, Deus por nós, Deus para nós. Ora, que sinal é esse? Que o céu vai brilhar? Vai brilhar à noite, vai brilhar como um dia? Que sinal é esse? Que da criança raios de luz vão sair? Que sinal é esse? Que anjos estarão ao seu redor e os pastores verão que ele é divino? Não, meus santos. O sinal é uma criança pobre, com pais pobres, em meio aos animais, num estábulo, deitada em um coxo. Vocês conseguem perceber aqui, meus santos? Isto é, o sinal da presença de Deus é uma realidade contraditória. Como é que Deus pode ali estar presente? Como também nós às vezes podemos nos perguntar, como é que Deus pode estar presente quando eu choro? Como é que Deus pode estar presente quando eu sinto um peso tão grande na vida? Como é que Deus pode estar presente quando eu me sinto abandonado? Como é que Deus pode estar presente quando eu experimento necessidade, carência, penúria e fome? Meus santos, nesta noite santa do Natal, nós somos chamados a pedir a Deus que nos conceda a fé. Da mesma maneira que os pastores foram convidados a ver naquele sinal de pobreza e penúria um sinal de Deus, Deus estava ali. Nós somos também chamados a experimentar nas nossas ocasiões de pobreza e penúria uma presença de Deus na nossa vida. Quando estamos doentes, quando estamos sós, quando envelhecemos, quando somos abandonados, quando experimentamos a traição. Cada um aqui, existe aqui quem já experimenta com maior peso a velhice, outros a doença, outros a carência financeira, outros a carência do coração, a solidão. Mas cada um aqui, na sua situação concreta de vida, é chamado a se unir a Jesus, Maria e José e dizer: Deus está comigo, Deus é fiel, Deus não me abandonou. Meus irmãos, nós não podemos voltar hoje para as nossas casas com um coração triste, independentemente da situação pela qual estejamos passando, quaisquer que sejam as situações. Nós precisamos nos unir a Jesus, a José e a Maria e suplicar o dom da fé, que vai transbordar no fruto que é alegria. Eu sou amado, Deus está comigo, Deus me visitou. Foi isso o que o anjo disse. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para vós, hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. Peçamos a Deus, peçamos a Ele que nos conceda a graça de experimentar esta alegria. Deus está comigo, Deus me ama. Meus santos, olhemos para aquele presépio, tanta pobreza, tanta carência, tanta necessidade, e Deus, repito, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, quis por amor a nós isso experimentar. Ele quis experimentar a pobreza, a dor, a carência, a contrariedade. Para quê? Para que nós, quando experimentássemos a dor, a pobreza, a carência e a contrariedade, nos sentíssemos, ou melhor, não apenas nos sentíssemos, mas fôssemos de fato unidos a Ele. Ele se fez homem, Ele assumiu tudo aquilo que é nosso. Ele não assumiu apenas a materialidade do nosso corpo, mas Ele assumiu toda a condição da nossa existência, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Só não assumiu o pecado, porque o pecado, meus santos, não faz parte da nossa vida. Quando Deus nos pensou, Deus não pensou o pecado para nenhum de nós. Pois bem, meus santos, gostaria então de terminar esta homilia de hoje com um pequeno cântico que foi inspirado numa poesia de Santo Afonso Maria de Ligório em 1754.
ele meditando nesta realidade de tanto amor de Deus, da sua misericórdia, no seu amor exagerado, na sua prova irrefutável de amor por nós, ele escreveu uma poesia que talvez seja o cântico mais conhecido, mais popular na Itália, Tu scende dalle stelle, isto é, tu desces das estrelas. Ele olha para o menino Jesus e escreve este poema que diz, o cântico diz, Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, o rei do céu, e vens a uma gruta fria e gelada. Desce do céu, embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou à sua divindade. Ele desce, assume a nossa humanidade, mas assume a nossa humanidade na pobreza, segundo aqui este poema, de uma gruta fria e gelada. Ó menino, meu divino, eu te vejo aqui a tremer de frio, ó Deus bendito. Imagine, aqui meus santos, Ele quis nos amar, e nos amar de tal maneira que não deixasse dúvidas do seu amor por nós. Por nós Ele passou privação, por nós Ele passou carência, por nós Ele experimentou o frio, como diz aqui, descendo a uma gruta fria e gelada. Ó Deus bendito, quanto te custou me amar. É isso que nós contemplamos quando olhamos o presépio. Eu gostaria que todos vocês olhassem, se não hoje, mas durante o tempo do Natal, se não aqui, talvez na sua casa, com o seu presépio que você tem em casa, não simplesmente, pelo amor de Deus, de uma maneira romântica, olhando as faces dos santos, dos anjos, dos animais, simplesmente de uma maneira romântica. Não, olhe aquele mistério. Deus me amou e sofreu por mim. Deus me amou e passou por perrengues por mim. Nós olhamos apenas a cruz, que é o símbolo máximo e maior. Mas a cruz, ela não foi um acontecimento inesperado. A cruz já foi uma realidade assumida pouco a pouco, desde o nascimento de Jesus. Quando ele nasceu, de alguma maneira, ele já nasceu crucificado. Ele já nasceu, eu tenho uma imagenzinha aqui na casa paroquial, bonitinha, de um menino Jesus deitado sobre uma cruz, para mostrar que o mistério do nascimento de Jesus e o mistério da cruz são realidades intimamente ligadas. Aí continua então este cântico tão bonito, que nós iremos cantar daqui a pouco. Diz assim: a ti, que eu sei que és o Criador do mundo, faltaram roupa e fogo. O tradicional é pão e fogo. Isto é, Deus que tudo criou, Deus para quem tudo foi feito, Ele experimentou que lhe faltasse roupa e calor. Ele experimentou essa pobreza. Ó menino, ó meu divino, eu te vejo aqui a tremer. Ó Deus bendito, o quanto te custou me ter amado. Caro menino eleito, querido menino eleito, como esta pobreza, quanto com esta povertà più me namora, quer dizer, quanto esta pobreza me encanta, me apaixona, porque o amor tornou-te pobre por causa de mim. Meus irmãos, nós estamos celebrando este mistério. Jesus, o menino Jesus, que por nós passou por todas estas privações. O menino Jesus, que por nós sofreu tudo isso. Que isso desperte amor no nosso coração. Que ninguém ouça essas palavras. O cântico aqui termina. A poesia de Santo Afonso continua, dizendo que o menino chora. E por que é que o menino chora? O menino chora porque nós somos indiferentes a ele. Ele pergunta: mas por que, menino, está chorando, se assumiste isto livremente? E Santo Afonso diz: ele está chorando porque nós não o amamos. Ele está chorando
porque nós estamos preocupados não em celebrar o santo mistério, mas estamos preocupados com os afazeres de casa. O menino chora porque nós estamos olhando para o relógio e dizendo: o padre está falando demais, a missa será cumprida e eu tenho uma ceia aí em casa para fazer. E é tão triste, meus santos, quando outros têm precedência no nosso coração e não nosso Senhor. No dia do Santo Natal, não deveria haver nada além no nosso coração do que apenas dedicação a Ele. Nada deveria ser mais importante do que Ele. Peçamos perdão ao nosso Senhor. Peçamos perdão a Ele por nós não o amarmos como Ele merece ser amado. Que cada um aqui de verdade não apenas ouça isso não. Você entre no seu coração e diga: Jesus, eu te peço perdão porque o meu coração é tão frio. O Senhor continua a tremer nesta gruta tão fria e gelada que é o meu coração. Mas por misericórdia, Senhor, concede-me a graça de te amar com generosidade. Concede-me a graça de me encantar com a tua presença. Concede-me a graça, Senhor, de cantar os teus louvores não apenas com a minha boca, mas com o meu coração. Concede-me a graça, Senhor, de me alegrar com o Natal, não como o mundo se alegra, mas como os verdadeiros cristãos se alegram com este mistério que nesta noite santa estamos celebrando. Que nós, meus santos, cantemos no final desta homilia, então, cantemos esta linda canção, Tu scende dalle stelle, e peçamos a Deus que o nosso coração não seja uma gruta fria, mas que o nosso coração seja um lugar de amor, em que nosso Senhor será acolhido com devoção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.